Olá, tudo bom? Como você está? Tudo beleza? Bom, aula de hoje eu vou mostrar um pouco sobre um conceito na, no fazer do desenho que é ligado à luz, né? A luz é muito importante porque é através dela que nós enxergamos, né? Então tudo que se vê é reflexo da luz batendo sobre o objeto, sobre as coisas, sobre as pessoas e que reflete no nosso olho e por isso a gente enxerga. Só que quando a gente desenha ou pinta, a gente tem a tendência de representar com o lápis ou com o pincel, a gente representa geralmente os traços escuros, a gente representa geralmente a sombra, né? E deixa branco o que é a luz no papel. Né? Um exemplo, esse trabalho, é um trabalho de uma artista mineira, chama Yara Ribeiro. É uma gravura, isso é uma técnica de impressão, e essa gravura é feita toda à mão, e nela o papel é branco e a parte preta foi adicionada, né? É a tinta é a parte preta e o papel a parte branca. Então a gente enxerga porque é adicionado nessa superfície uma tinta que representa a sombra, né? Embora a maneira de se fazer esse processo aí, mais adiante irei mostrar, é ao contrário também. Mas eu coloquei exatamente por isso, porque este é um trabalho feito pensando na luz e não na sombra. A aula de hoje é sobre isso. Então, o que que acontece? Ao se pensar a imagem, trabalha-se a parte que será clara, em vez de trabalhar a parte que será escura. Mas aí fala assim, mas espera aí, mas o papel é branco, então eu tenho que trabalhar a parte escura, né? Mas aí, qual que é o segredinho? A gente vai trabalhar em um papel escuro, em vez de usar um papel branco, como normalmente usa. Eu fiz para mim, há muito tempo atrás, um caderno, um bloco de papel preto, porque o mais comum é papel branco, né? Então eu fiz um bloco todo de papel preto. E esse papel preto é exatamente para trabalhar invertido, trabalhar pensando na luz, em vez de trabalhar pensando na sombra. Para essa atividade serve qualquer papel preto. Tá? Aqui eu estou usando cartolina ou papel de desenho preto, pode ser. Mas não tem papel preto, um papel escuro. Olha isso aqui, ó. Uma revista não, desculpa. Uma sacola, né? Uma sacola de loja de roupa. Ela é escura, então ela serve para desenhar. Eu posso fazer um desenho nela sem problema nenhum. Caso você não tenha um papel, uma cartolina preta, pode ser um outro papel, um pedaço de papel preto de alguma propaganda, você pode usar à vontade. Pode ser cinza? Pode. Qualquer papel escuro serve. Qualquer papel onde um lápis branco faça sentido ser usado. Né? Qualquer papel que não seja branco. Pode ser um papel colorido também? Pode, eventualmente pode. Você pode usar um papel azul, pode usar um papel vermelho, né? Ou outra cor que você tiver, sem problema algum. Mas a atividade é mais interessante no papel preto, ou marrom, né? Esse aqui é um trabalho que eu fiz no papel preto. Eu peguei uma foto de revista, né, Abu Dhabi, e fiz o desenho, primeiro com lápis branco, e depois eu entrei com outras cores, tá vendo? Então tem um azul no fundo, tem um pouco de um verde bem leve aqui no chão, né, um azul na sombra, e o branco realçando, né? Então, o que é a minha preocupação? A minha preocupação é a luz que entra de cá. O escuro eu já tenho, que é o papel, então eu não preciso preocupar com ele. Aqui uma máquina de costurar, também feita com a mesma ideia, só que em vez de usar lápis branco o tempo todo, eu usei um lápis prata. Um lápis prata para fazer todo o desenho e o lápis branco apenas para fazer
alguns detalhes mais brilhantes, porque essa máquina é preta, né? Então eu não queria nada que chamasse muita atenção. E usei um pouco de cor também no restante, tá vendo? Você vê que não é um desenho que preenche muito, porque a parte da máquina que já é escura, o papel é preto, né? Então tá valendo. Aqui também, mesmo princípio, branco sobre preto, né? E alguma cor somente para definir. Precisa da cor? Não, eu posso fazer somente com lápis branco sobre o fundo preto, sem problema nenhum. Ah, eu não tenho lápis branco. Tem alguma outra solução? Tem, você pode usar tinta branca. E nesse caso, eu usei corretivo. Isso é tinta de corretivo, que em algumas partes eu usei ela pura, apliquei com um pincel, né, um pincel pequeno. Então eu usei ela pura e outras partes eu diluí ela em água para ficar mais cinza. Mas aí, dá para fazer também, né? Uns bichinhos de pelúcia. Tem uma capivara lá, um ursinho e aqui é uma lontra ou uma ariranha, parente da lontra. Então é possível também. Repare mais uma vez que a minha preocupação é a luz e a sombra eu deixo o papel já escuro. Não tem necessidade de fazer. Então, para a atividade de hoje, vou usar esse papel escuro e lápis branco. E vou usar uns objetos que estão na minha frente como modelo. Os modelos são esses, velhos conhecidos nossos. Então vamos lá. Hora de desenhar. O foco tá. Agora sim. Senão não tem jeito de ver. Então, vamos desenhar. A minha preocupação então é somente com a luz. Então, mas eu posso riscar levemente com o lápis o formato do objeto para eu saber onde que eu vou colocar a luz e onde que eu não preciso colocar. Então, faço aqui o formato, forma básica, um cabaço ali no cantinho, né? E um outro objeto que tem aqui. Tem o famigerado bico do bule, que todo mundo apanha na hora de fazer. Eu também apanho, já estou apanhando. É normal, faz parte, um pouquinho de dificuldade. E eu tenho um outro objeto ali que faz uma forma assim. Aí, ó, tô conseguindo. Isso. E aí o resto do bule aqui. E tem uma parte aqui, né? E ali atrás tem mais um negócio preto ali que vai aparecer de uma forma engraçada aqui assim. Eu até explico o que é. É um copo japonês, ele é quadrado. Engraçado essas coisas. Enfim. Então o desenho está estruturado dessa forma. O que eu faço em seguida é buscar uma forma de fazer a parte clara. Então eu vou olhar de onde vem a luz, né? No caso, esse objeto está com a luz vindo meio de lado, uma predominância de cá para cá. Eu posso até fazer uma setinha para me lembrar. Então eu vou trabalhar essa área branca, né, com o branco aqui, sem preocupar muito com a parte escura. Então eu tenho que fazer a parte clara aparecer mais e a parte escura vai ficar mais sumida ali. Então, ó, como que eu faço isso? Botando força no lápis, né? Esse aqui é um lápis comum, lápis de cor branco, não é nenhum lápis especial não. E eu vou trabalhar a parte branca com ele. Vendo? Então ela começa a ganhar forma e fazer sentido no volume, né? Ele tem um volume que é marcado pela sombra, então a parte que ocupa é a parte que não ocupa. Aqui, então se entrou daqui, aqui cria sombra, aqui repete a mesma lógica. Então o lado de cá é mais claro e eu vou enfraquecendo o colorido para lá para criar o efeito da sombra, né? Então é sempre nessa lógica. Aí tem esse outro objeto aqui, ele também vai ter luz por dentro, que é a parte de dentro dele, então ele vai ter uma luz por dentro e uma luz por fora, que
o bule tampa um pedacinho ali. Eu vou fazer a luz dele, né? E aqui também. Faz a parte mais clara. E os objetos ali também, ó. Então ali também mesma lógica. Luz vindo de lado, né? Luz vindo de cá. Então ela vai iluminar esse objeto nessas áreas. E nas partes que a luz não chega, ela vai sumindo até ficar no escuro. Então assim eu acabo tendo a forma do objeto bem definida pela luz, né? Lembrando mais uma vez que a sombra já existe pelo papel ser preto. Então, assim está. Vou dar uma adiantada aqui agora. Então, aqui eu já dei uma acelerada um pouquinho no processo. Outra coisa importante de dizer, que é interessante, que o lápis branco, ele apaga igual o lápis normal. Então, uma linha que ficou muito forte, eu posso pegar uma borracha, dar uma apagada nela, tirar o excesso dela, né, para dar o efeito que eu quiser, né? Ou consertar alguma coisa que eu tiver feito errado, por aqui, por exemplo, eu posso apagar, tirar o excesso, né? Claro que não apaga igual o lápis, ela é um pouco mais difícil, mas ela apaga, tá? Você consegue consertar o desenho com a borracha numa boa. Então é isso. A proposta é fazer um desenho em alto contraste, ou seja, você tem o branco e o preto. O cinza é uma parte pequena, né? E, obviamente, após terminar seu desenho, eu sugiro sempre que você coloque seu nome. É importante anotar seu nome, né? Assinar seu desenho e botar a data que você fez, pra você lembrar. Depois, né? Quando foi que você fez, como que seu desenho evoluiu e esses detalhes aqui também apagadinho. Bom, é isso. Espero que tenham gostado. Vou mostrar apenas só mais um trabalho que eu fiz em alto contraste também, usando a mesma lógica de luz e sombra. Aqui está. Esse reflexo da luz acontece porque tem vidro. Tá? Esse é um retrato que eu fiz do meu pai, em alto contraste. Então dá para reparar os detalhes. Eu usei aquarela para colorir algumas partes, mas o restante todo foi feito com nanquim branco e nanquim preto. Então dá para ter uma ideia do que é possível, né, com o trabalho de alto contraste. Espero que tenham gostado. Por hoje é só e bom trabalho. Me mandem o resultado do trabalho de vocês. Eu quero ver o que vocês fizeram. Importante lembrar que é mais importante experimentar do que acertar alguma coisa. Tá? Você tem que aceitar a experimentação e o processo e não preocupar com o resultado. Simplesmente experimentar já é um sucesso. Ok? Abraço para todos.